uma senhora com uns 4 crianças, assim, bem pequenininha, andando e tinha empurrando no carrinho. E aí o cachorro tinha feito um monte de cocô na rua. Aí o menininho vinha andando e quase que pisou. E ela puxou ele pela camiseta com tudo, xingou ele, falou: seu cabeçudo, não sei mais o que, presta atenção, olha aí. E acabou com o menininho. Provavelmente ela aprendeu assim, né? Então, assim, veja bem como que aquilo começa a ser implantado na cabeça da criança, né? Eu, por exemplo, aprendi desde criança que eu era lerda e eu tinha convicção de que eu era feia. Eu aprendi que eu era feia, né? Um dos motivos que eu fui para fazer transição capilar depois, quando eu despertei, entendi isso, porque eu alisava o cabelo, porque eu queria ter o cabelo bonito igual das minhas amigas, porque eu aprendi que o meu era feio, o meu dava trabalho, minha avó penteava, esticava, doía, o erro estava comigo, eu tinha certeza que eu era um erro. Aí hoje eu olho pro meu cabelo e falo: meu Deus, né? Como a gente sofre violência, né? Desde sempre. Esses são pequenos exemplos que eu tô dando para que vocês possam aí do outro lado pensar, né? Nos seus exemplos, assim, nas suas experiências, de como vocês foram aprendendo a serem vistos. Tem uma série de emaranhamentos que surgem daí, que a gente leva para os nossos relacionamentos também, a forma como a gente viu os nossos pais se relacionarem, aquilo que a gente acredita sobre o que é o amor, mas isso ainda é assunto para outra live, né? Mas a gente pensar na nossa identidade, assim, se eu aprendi desde criança que eu sou assim, que eu não tenho valor, ou que o amor para mim vem dessa forma, isso também vai me complicar na minha vida adulta. Mas assim, a gente pode falar, E Ju. na sua autoestima. Sim. Vai contar na sua autoestima. Pois é, porque daí Você foi, você foi desprezada, você foi ignorada. Ou se você tinha um talento e aquele talento foi cortado porque a sua mãe, né, ou quem te criou não queria que você ficasse só, por exemplo, desenhando ou tinha que estudar, não queria, você também alterou sua autoestima aí, mais para frente. Seus Isso. talentos e Perfeito. São pequenos exemplos para que a gente possa pensar, então, assim, essa identidade vem e assim, como que dentro da... A gente escuta muito hoje na internet o termo crença limitante, que às vezes as pessoas criticam, mas eu acho que é ótimo porque é uma forma fácil da gente entender. Mas o termo técnico na psicologia é chamado de crença nuclear. Mas como que são essas crenças que guiam nossa vida? E aí, acima da crença nuclear, só para vocês saberem, existe uma crença chamada crença intermediária, que ela ainda protege essa crença. Então, assim, é bem difícil a gente chegar lá no fundo mesmo, né? Então, a gente pensar como é que essas crenças se formam. Então, elas vão sendo repetidas, né? Eu nunca tive dúvida de que eu era feia e que eu era lerda. Eu nunca tive dúvida. E eu cresci assim, eu sofri uma série de bullying, enfim, até eu fazer os meus processos de autoconhecimento e aí eu começar a questionar, que é o que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho no final, a questionar tudo isso. E essas crenças, elas vão se dando na nossa vida por repetição. Então a gente vai tendo evidência, mas eu sou lerda mesmo. Eu derrubo as coisas, né? Então, assim, é uma coisa que eu me lembro que depois de adulto, uma vez a minha mãe chegar e me perguntar assim: você ainda derruba Nescau na roupa? Aí eu falava para ela assim: não derrubo mais porque eu não tomo. Mas olha só, eu ainda assumindo que eu sou lerda mesmo, né? Porque as pessoas sempre... Então, assim, quais são, né, os rótulos que você aprendeu sobre você? Isso vai influenciar na sua autoestima, em quem você acredita que você é e como você se comporta. Hoje ele pode falar. as crenças que você cresceu acreditando que você é. Eu sou assim. Eu sempre fui assim, não vou mudar. Nasci assim, minha mãe sempre falava que eu era assim, eu era lerda. Gente, isso afeta tanto a nossa vida, porque assim, você vai com essas crenças para sua vida, você vai para a vida escolar, fazer suas provas, se achando assim, então você vai se achar incapaz, aí você vai se achar incapaz de ter um relacionamento bom,